Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Muito obrigado pela presença de vocês. Esther, bem, graças a Deus. Como todas as quartas-feiras à noite, aproximadamente 1 ano e meio, nós temos um encontro marcado com você para falarmos sobre um assunto relacionado à saúde ocular ou algum outro assunto relacionado à saúde como um todo. A nossa intenção é sempre compartilhar um pouquinho da nossa experiência e conhecimento com vocês, para trazer informação de qualidade segura. E se você lembra de alguma pessoa, amigo, um vizinho, um colega de trabalho, que de repente essas informações sejam importantes, compartilhe com ele. Envia, dá um like, envia lá o aviãozinho para essa turma. É importante a gente compartilhar, tá bom? E ao longo desse mês de maio nós falamos bastante sobre Maio Verde, conscientização e prevenção contra o glaucoma. E nós trouxemos em pessoas importantes para discutir essa questão tão fundamental para a saúde ocular, não é isso? Eu vou falar rapidamente algumas coisas sobre o glaucoma, né? Lembra que o olho é como se fosse uma bolinha, não é isso, gente? Então a luz precisa atravessar todos os meios do olho e chega aqui no fundo, através do nervo do olho, ele vai para o cérebro, não é isso? E aqui essa partezinha do olho, que se chama ângulo do olho, ela produz um líquido chamado o humor aquoso. O humor aquoso fica aqui dentro, ó, tá bom? Isso aqui se chama câmara anterior. E aí, Geraldo, boa noite, tudo bem com você? E o glaucoma, no final das contas, é como se fosse uma doença de várias causas, onde existe um desequilíbrio entre a produção e escoamento do humor aquoso, de maneira que à medida que esse líquido ele vai se acumulando, ele vai fazendo pressão sobre a cabeça do nervo do olho. E aí o que acontece? As células do nervo do olho, elas são células nervosas, elas são muito sensíveis e elas precisam de um ambiente muito equilibrado para conseguir manter e preservar o seu funcionamento. Então, em condições em que a pressão intraocular está aumentada, essas células começam a perder sua capacidade de funcionar normalmente. E o que é que acontece? O indivíduo vai perdendo a visão. Agora, sabe qual é a questão? O glaucoma é uma doença silenciosa. O indivíduo, na maioria das vezes, não sente nada e ele vai perdendo a visão da periferia, ó, em direção ao centro, até que se forma uma visão mais ou menos tubular. É aí, pessoal, que o indivíduo geralmente procura assistência oftalmológica ou no exame de rotina, em que a gente faz medida da cuidado visual, biomicroscopia, e sim a gente mede a pressão do olho e faz uma análise de fundo de olho. Esse é o exame mínimo de rotina. A gente pode detectar alguma suspeita de glaucoma e a gente pede uma série de exames complementares para confirmar se realmente tem glaucoma ou não. Ou o indivíduo simplesmente vai tocando a vida. E aí, baby, como é que vai? Tudo bem com você? Obrigado, viu, por sua presença. O indivíduo vai tocando a vida, né? Vai tocando a vida e de repente ele se depara com uma condição onde a doença já estava mais avançada e nem sequer sabia, porque não estava sentindo nada. E como a gente tem falado com vocês ao longo do tempo, que a saúde da visão começa na prevenção. Isso é um slogan forte, mas ele é totalmente verdadeiro. Eu não preciso estar sentindo alguma coisa para passar em consulta oftalmológica. Eu preciso me antecipar à instalação do problema. E como é que a gente faz isso? Doutor, eu vou passar em consulta com você na joia. Não, Lívia, não fica ansiosa não, tá tudo tranquilo. A gente vai te examinar numa boa, terei o maior prazer, tá bom? Não fica ansiosa não, fica tranquila. Daí a importância da gente se antecipar à instalação do problema, né? Isso, como é que a gente faz? Preventivamente. Lembra que as meninas que estão aqui na live, vocês com frequência imaginam que vocês devem fazer a autopalpação, o exame da mama, para ver se tem alguma coracinha, alguma bolinha. E se por acaso tiver, passar em consulta com um colega. Se não tiver, é importante você fazer e mesmo assim, tudo bom, Meire? E mesmo assim passar em consulta um médico, ginecologista ou mastologista, sempre, tá bom? E tem alguns pacientes que dizem o seguinte: olha, doutor, eu não sinto nada, tem algum médico que eu deveria passar em consulta? Pelo menos 3. No caso das mulheres, gineco-obstetra, principalmente o ginecologista, porque câncer de mama ainda é muito presente no nosso meio, uma das principais causas de morte nas mulheres, não é isso? O médico cardiologista. E aí, Denis, como é que vai? Tudo bem com vocês? Obrigado, viu, gente, pela presença de vocês. No caso do homem, o médico paralelo ao ginecologista seria o urologista, porque câncer de próstata também é uma causa muito frequente do nosso meio. O médico cardiologista também, todo mundo, se você não sabe que médico você deveria passar em consulta, passe com gineco na mulher, uro no homem. Cardiologista todo mundo também deveria passar por causa dos acidentes cardiovasculares, que é uma importante causa de doenças que pode levar a óbito ou não pode deixar sequelas. E olha só, pessoal, o terceiro médico também muito importante para passar em consulta de rotina é um médico oftalmologista. Sabe por quê?
Os vasos do fundo do olho, eles são muito sensíveis às condições sistêmicas. Então, às vezes você tem pressão alta no corpo, nem sabe que tem, e os vasos do olho já pode sinalizar para uma possível pressão arterial alta. Tem gente que tem diabetes, às vezes não sabe que tem diabetes. E os vasos do fundo do olho já pode sinalizar também um possível diabetes. Daí a importância também de você passar em consulta com o médico oftalmologista. Então, vamos voltar um pouquinho para o glaucoma. O glaucoma, então, é essa doença que tem, na verdade, várias causas. E a principal manifestação do glaucoma, então, é o aumento da pressão da vista e, consequentemente, a perda da visão, que a gente chama de perda tubular. Vai perdendo da periferia em direção ao centro. Existem alguns fatores mais predisponíveis, que a gente chama de fatores de riscos, não é isso? Então, as pessoas que têm uma pelezinha um pouco mais escura, têm uma predisposição genética a ter mais glaucoma, as pessoas que também podem ter uma miopia um pouco mais alta também, ou que aqueles que têm hipermetropia também podem ter glaucoma, as pessoas que precisam tomar alguma medicação, principalmente corticoide, pode vir a ter glaucoma. Então, esses fatores acabam favorecendo para você vir a desenvolver o glaucoma, tá bom? E aí, como é que se faz o diagnóstico? O paciente geralmente não tem sintoma. Exame de rotina, a gente tem que fazer uma avaliação detalhada, aquele exame oftalmológico completo, acuidade visual, bimicroscopia, medir a pressão das vistas, aí tem que fazer aquela dilatação para examinar o fundo do olho, não é isso? E geralmente esses exames, eles nos dão uma informação se o paciente tem uma suspeita de glaucoma ou não. E tem um chamado gonioscopia, que é o exame que estuda as estruturas presentes na anatomia da periferia do olho. Esse também é um exame importante. Aí, se por acaso o indivíduo tem uma suspeita mais forte de glaucoma, precisa fazer os exames complementares, principalmente o campo visual. O campo visual é importante, tirar uma foto do fundo do olho também é importante. A gente discutiu bastante isso ao longo desse mês de maio. E aí, Lari, como é que vai? Tudo bem com você? Obrigado por sua presença, tá bom? Tomografia do fundo do olho, gente. Hoje a gente consegue fazer uma avaliação detalhada do ponto de vista anatômico com exames de imagem. E sabe qual a importância disso? A gente tira essas fotinhas e a gente consegue ir acompanhando o indivíduo ao longo do tempo. E aí a gente consegue perceber se está tendo alguma alteração anatômica ou não, para a gente então confirmar aquela nossa suspeita se tinha glaucoma e fazer o tratamento. Oi, Gi, como é que vai? Tudo bem com você? E aí, como é que a gente faz o tratamento? Lembra que a gente discutiu ao longo desse mês de maio? O tratamento pode ser dividido em 2 grandes grupos. Vai depender muito se você tem um glaucoma ou não, qual o tipo de glaucoma e o estágio em que a doença se encontra. Mas de maneira bem geral e simples é assim. Tratamento clínico, e vai ter que usar algumas medicaçõezinhas, principalmente colírio para pegar nos olhos, e medicamento cirúrgico. Hoje em dia você faz uma aplicação de laser seletivo nessa região do olho, né, a íris. Essa aplicação de laser tem sido uma ótima opção, em alguns casos bem indicados, que diminui bastante a necessidade de pingar gotinha de colírio e a gente consegue controlar a pressão do indivíduo ao longo do tempo. Existem outras opções de tratamento cirúrgico. A gente pode colocar alguns tubinhos no olho, pode fazer algumas cirurgias de derivação um pouquinho mais complexas, ou às vezes fazer associação desses tratamentos, não é isso? É mais ou menos isso que a gente conversou com vocês sobre glaucoma ao longo desse mês de maio. E eu acho que o importante é o seguinte: os médicos oftalmologistas, em geral, eles são pessoas aptas e habilitadas e responsáveis pela saúde ocular aqui no território brasileiro. Tem que passar em consulta então com um colega, exame de rotina. No que diz respeito ao glaucoma, é importante então fazer essa avaliação um pouquinho mais detalhada, principalmente medida da pressão da vista, uma análise do fundo do olho e uma análise das estruturas localizadas no ângulo do olho. Com isso a gente pode ter uma suspeita muito grande se o indivíduo tem glaucoma ou não. Se tiver então essa suspeita grande, vai pedir os exames complementares. E se confirmar, vai fazer o tratamento, tá bom, gente? E aí você vai tocar a sua vida normal, vida totalmente normal, fazendo acompanhamento com o seu médico, e a gente não pode parar. E aí vai ver se vai ser necessário pingar gotinha de colírio, ou vai ter que fazer um tratamento com laser, outros tratamentos cirúrgicos, ou associação de tratamento, combinado? E vamos conversar um pouquinho então sobre cirurgia refrativa. A gente tem conversado bastante sobre cirurgia refrativa, né? E é o que a gente mais faz, cirurgia refrativa e cirurgia de catarata. A gente também faz bastante cirurgia de córnea. Então a gente vai conversar um pouquinho, porque eu não posso deixar de falar para vocês sobre esse assunto tão importante, não é isso? Então, quando a gente fala em cirurgia refrativa, turma, o que acontece? A cirurgia refrativa é um procedimento cirúrgico que consiste em a gente aplicar laser no olho ou implantar uma lente dentro do olho para diminuir ou, quem sabe, evitar a dependência aos ossos. E aí, Igor, como é que vai? Tudo bem com você?
Aí quando a gente fala de tipos de grau, existe basicamente 3 tipos de grau, para longe ou para perto, né? Para longe a gente tem a miopia, hipermetropia, astigmatismo. E para perto a gente tem a presbiopia, que é vista cansada por causa da idade, que começa geralmente lá por volta dos 40 anos de idade, né? Só tem um detalhe, cada um desses problemas de grau, eles têm características peculiares, tá bom? O míope, pessoal, por natureza, o indivíduo não enxerga bem de longe. 0,50 já faz falta, ele começa a se fechar o olhinho, porque não consegue enxergar legal de longe. E geralmente é um bom candidato para fazer a cirurgia, tá? Os baixos hipermétropes, quando tem hipermetropia abaixo de 1 grau e astigmatismo abaixo de 1 grau, pela natureza do grau, geralmente ele não faz muita falta não, dependendo, é claro, da idade do paciente e da ocupação do paciente, né? Mas acima de 1 grau é que a gente começa a valorizar um pouquinho mais a condição ocular do paciente, porque geralmente ele tem um pouco mais de queixa, tá? Então o míope, pouquinho grau já faz falta, e hipermétrope vai depender da idade, do que ele faz. Abaixo de 1 geralmente não faz falta não, né? Óculos e lente de contato, pessoal, tem seu espaço. Por exemplo, criança, adolescente, e aí, Bruninha, como é que vai? Tudo bem? Ou jovem adulto, que o grau ainda não estiver estável, são as melhores opções para resolver problemas de grau das vistas, tá bom? Agora, uma vez que o indivíduo já usou óculos ou lente de contato há algum tempo e o grau do indivíduo está estável, o que é que a gente faz? Oferece a opção da cirurgia refrativa, tá bom? Quando a quantidade de grau que o indivíduo tem é diretamente proporcional à curvatura da córnea e à espessura da córnea, então a gente resolve o problema aplicando o laser direto na córnea, tá bom? E o resultado é muito bom. E aí, Laila, como é que vai? Tudo bem? A Laila fez cirurgia há alguns dias atrás, ela está super bem. Bruninha, tudo bem, graças a Deus, viu, Bru? Estamos bem. Então, eu sempre tenho falado para vocês, né, isso ao longo do tempo, que critérios de segurança devem ser fator determinante para a decisão se vai operar ou não. E aí, geralmente, vem muitas dúvidas com relação a isso. Então, a gente sabe que os melhores candidatos são os pacientes míopes. De uma maneira simples, tá bom? Assim, é o seguinte, pessoal, porque no míope a gente aplica laser aonde? No centro da córnea, tá bom? E para facilitar o entendimento, o centro da córnea é aquela região da córnea que a gente mais utiliza para enxergar. Então a luz veio, ó, bate na região tratada, ela atravessa todos os veios do olho, vai lá para o fundo do olho e vai para o cérebro. Como a luz ela interage com a região tratada, para facilitar o entendimento, a estabilidade da visão se mantém por um período muito longo no paciente míope. No hipermétrope e o astigmata não é assim. O que é que acontece? A gente precisa aplicar no astigmata, no hipermétrope, laser na periferia da córnea. A gente não trata de maneira direta o centro por onde a luz passa. A gente aplica laser na periferia da córnea. O efeito secundário disso é um abaulamento da região central. Então, o paciente hipermétrope e astigmata, ou ambas as coisas, eles experimentam no primeiro momento uma melhora significativa da visão. Só que depois tem uma pequena queda e depois é que se estabiliza. Então, o resultado final das cirurgias refrativas dos pacientes hipermétropes ou astigmatas é um pouquinho inferior em relação ao míope. Por quê? No míope, para facilitar o entendimento, tem outros motivos, mas para facilitar o entendimento de vocês. No míope, a gente aplica laser, ó, bem no centro da córnea. Por onde a luz passa, vai para o fundo do olho, não sofre mudança e o trajeto, a gente enxerga bem. No hipermétrope e no astigmata, a gente aplica laser na periferia da córnea. O efeito secundário, então, disso é um abaulamento da região central. Por isso que o míope experimenta a melhora no primeiro momento, depois tem uma pequena queda, aí a visão se estabiliza ao longo do tempo. Por isso que a gente deve levar em consideração critérios para indicar a cirurgia no paciente, né? Isso. Idade do paciente, existe uma discussão se 18 anos, pelo menos 18 anos, abaixo de 18 anos não é aconselhável fazer cirurgia refrativa, tá? Em média, geralmente com 21 anos de idade, se a gente vem acompanhando esse paciente ao longo do tempo e o grau vem se mantendo estável, dá para se operar tranquilamente. E o que é grau estável, né? Isso é quando o paciente passou em consulta, e aí, como é que vai? Tudo bem? Ele passou em consulta nos últimos 2 anos, pelo menos, e teve variações mínimas de grau para cima e para baixo, de forma que a média foi praticamente 0. Então, se nos últimos 2 anos o paciente vem fazendo acompanhamento de perto com o seu médico oftalmologista, já completou 21 anos de idade, nos últimos 2 anos o grau não vem sofrendo mudanças significativas, temos um indicativo que o grau está estável e é um possível candidato para cirurgia refrativa, não é isso?
E outra coisa, a gente sempre tem que alinhar a expectativa do paciente com relação à cirurgia, né? Uma pergunta muito recorrente: doutor, então a gente vai fazer a cirurgia, o grau vai ficar 0. É o que a gente busca, pessoal. O que a gente busca, na verdade, é o grau 0, tá bom? Eu tinha feito um esquema, deixa eu ver se está aqui. Assim, uma coisa bem rudimentar, bem manual, mas é assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Ok. Acho que aqui não ficou tão legal, não. Então, mais ou menos assim, aqui é o grau 0, aqui é negativo e aqui é positivo. O que a gente quer é deixar o indivíduo o mais próximo possível do 0, tá bom? Quanto mais distante do 0, mais a visão fica embaçada. Mas, em geral, a gente consegue deixar o grau final bem perto do 0, 0 bem perto do 0, de maneira que o resultado vai ser o seguinte: olha, doutor, estou enxergando bem. A preocupação não deve ser apenas com o número. Doutor, quanto foi que ficou? Geralmente vocês fazem essa pergunta para a gente. Ficou 0,20. 0,25, 0,50. Mas, doutor, ficou grau. Mas se for um grau 0,25 tipo positivo, não tem nenhum problema não. Você vai bem na boa. Olha só, a Bruninha está perguntando o seguinte: percebi exatamente isso. Muita melhora no primeiro momento e depois uma redução no LASIK para hipermetropia. Amanhã fará 14 dias. Olha que interessante. É isso que acontece, viu, Bruna? Essa percepção tua é rigorosamente verdadeira. Lembra, né? A gente, no paciente hipermétrope, aplica laser na periferia. A região central, por onde mais a luz passa, não sofreu tratamento direto do laser, mas de maneira indireta, aplicando laser na periferia, a região central, ela abala um pouco e no primeiro momento isso acaba causando esse efeito de melhora significativa de visão. Só que com o passar do tempo, por causa da cicatrização da córnea, a gente observa uma diminuição da estabilidade da boa visão ao longo do tempo, tá bom? Mas depois a tendência é se estabilizar. Por isso que a gente fala no paciente hipermétrope que é possível, depois de algum tempo, ficar um pouquinho de grau residual e você precisar usar um óculos de forma esporádica. Não aquela quantidade de grau que você usava antes da cirurgia, nem aquela frequência e dependência que você tinha no passado. Mas é provável que em algumas situações específicas, mesmo após a cirurgia refrativa, no paciente hipermétrope ou astigmata, você precisar usar um pouquinho de grau para compensar alguma necessidade pontual, tá bom? Então a gente precisa alinhar muito essa expectativa. Daí a importância da gente conversar com o paciente antes da cirurgia. Doutor, a proposta da cirurgia é grau 0, grau bem perto do 0. Com isso a gente vai diminuir a dependência aos óculos e qualidade de vida. E é muito comum a gente atingir esses objetivos no paciente míope. Alinhar a expectativa é uma coisa importante. Daí você precisa sentar e conversar com o seu médico. Dependendo do seu tipo de grau, da quantidade de grau, do exame oftalmológico, a gente consegue realmente atingir um resultado muito bom, ou em alguns casos pode ficar algum grauzinho residual. E dependendo da situação, a gente pode até pensar em fazer uma pequena reoperação no futuro. Cada caso é o caso. Mas assim, pessoal, 95% dos casos, de 90% a 95% dos casos, na primeira tentativa a gente já consegue oferecer para o paciente uma redução significativa do grau. De maneira que com isso a gente melhora também de forma importante, né, a qualidade de vida do paciente. E aí, como a gente sabe... Ei, Ana Paula, boa noite, como é que vai? Tudo bem? Obrigado pela sua presença, tá bom? E como é que a gente sabe, né? O exame oftalmológico, tem que fazer um exame detalhado, mesmo jeito, medir a acuidade visual, fazer um exame detalhado da córnea, mede a curvatura da córnea, mede a espessura da córnea, precisa estudar também o diâmetro da pupila, como é que está o fundo de olho, e a gente consegue também metrificar essas características anatômicas da córnea do olho, fazendo aqueles exames. No passado a gente tinha a topografia de córnea, é uma boa opção, e hoje, pessoal, nós temos a tomografia de córnea. Não tem tomografia da cabeça? Também tem tomografia da córnea. É um dos exames que a gente mais usa no pré-operatório. E aí, turma, como é que vai? Tudo bem com vocês? Muito bem. E aí a gente fez todos os exames, tá bom? E se o paciente, então, tiver tudo normal, então o paciente é elegível para fazer a cirurgia refrativa. Estou falando basicamente de cirurgia refrativa, que consiste em aplicar laser na córnea. Tudo bom, Neide? Obrigado pela sua presença, tá bom? Existe a opção da gente fazer cirurgia refrativa com implante de lente naqueles casos em que existe uma relação desproporcional entre a quantidade de grau
e a espessura da córnea. Se então o indivíduo, por exemplo, tem 15 graus de miopia, pessoal, não dá para aplicar laser na córnea, não dá. Tem que implantar uma lente dentro do olho. Mas isso é a minoria dos casos, ainda bem. A grande maioria a gente consegue resolver, então, aplicando laser na córnea. Muito bem, fez todo o exame pré-operatório, o paciente está apto para a cirurgia, então ele, desde aqueles critérios indiretos, como por exemplo, a vontade manifesta o paciente, doutor, eu quero operar. O indivíduo já tem pelo menos 21 anos de idade, pelo menos há 1 ano e meio, 2 anos que o grau não tem mudança significativa. Ele faz os exames pré-operatórios, estão todos normais. Então, qual a próxima etapa? Discutir técnica cirúrgica. De uma maneira geral, a gente tem basicamente 4 técnicas. Com essa a gente resolve 90 também, pelo menos 90% dos casos de grau das vistas, tá bom? Então a gente tem um PRK tradicional que consiste em se remover mecanicamente a primeira camada da córnea, em seguida a gente aplica laser para corrigir grau. Essa mesma cirurgia, na sua versão 100% a laser, se chama Zero Touch ou Trans-PRK. É a mesma cirurgia, a diferença é que no PRK a gente faz a remoção mecânica da primeira camada da córnea e o Zero Touch Trans-PRK não precisa fazer a remoção mecânica. O próprio laser ele consegue penetrar na córnea e realizar a cirurgia. O intraoperatório dessa cirurgia, gente, é muito tranquilo, tá bom? O pós-operatório é um pouquinho chato, porque essa parte do olho é o milímetro cúbico mais sensível de todo o corpo, gente, é a córnea. A córnea ela é totalmente transparente porque ela não tem vaso, mas ela é ricamente inervada. Por isso que os pacientes do pós-operatório têm um pouquinho de queixa. Claro que limiar de dor varia de pessoa para pessoa. Algumas pessoas têm mais desconforto, outras pessoas têm menos desconforto. Mas em geral é normal ter um pouquinho de desconforto no pós-operatório. E aí vai ter que pingar gotinha de colírio, tomar remédio por boca, fazer compressinha gelada. E os primeiros dias realmente, como essa primeira camada da córnea aqui ainda está um pouquinho inflamada, o paciente pode se queixar de desconforto e dificuldade para enxergar. E precisa usar também o lente de contato curativo sem grau para facilitar a cicatrização. Em média, depois de 1 semana, ele passa no dia seguinte a cirurgia, 1 semana depois ele volta para passar em consulta de rotina, a gente remove a lente de contato e a gente já praticamente libera o indivíduo para uma vida normal. A segunda opção consiste na confecção de uma lamela, a famosa tampinha ou pelinha. Então a gente levanta a tampinha ou pelinha da córnea, em seguida a gente aplica laser e por fim a gente devolve a pelinha para o lugar. Essa pelinha que a gente chama de flap, ela pode ser feita de 2 formas. Ela pode ser feita com uma lâmina especial de bisturi exclusiva para esse procedimento, ou ela pode ser feita com laser. A diferença basicamente da tampinha é essa: no LASIK, que usa uma lâmina especial para fazer a tampinha, ou o Fento LASIK, que a gente não usa lâmina, é um laser. A diferença basicamente é que com o Fento LASIK, a cirurgia 100% a laser, a segurança é maior no intraoperatório, porque a gente tem mais controle, tá bom? Mas a partir desse momento, você fez a tampinha, em seguida você aplica o segundo laser, o laser do grau. Então é comum no dia você escutar um cheirinho de queimada. Isso é normal, tá bom, no intraoperatório. Em seguida a gente devolve a tampinha ou a pelinha para o lugar. A vantagem dessa cirurgia é que o pós-operatório é muito tranquilo, porque essa pelinha é como se fosse um curativo natural. Então o desconforto que você tem no PRK no Zero Touch é muito menor no Fento LASIK ou no LASIK. E a diferença entre os dois é que o LASIK faz a pelinha com a lâmina especial e o Fento LASIK não. A cirurgia é 100% a laser. E por fim, depois o paciente terminou a cirurgia, coloca um protetor de acrílico, vai para casa descansar um tiquinho. No dia seguinte ele passa em consulta para fazer exame de rotina. E aí a recuperação no Fento LASIK ou no LASIK é um pouquinho mais rápida. No dia seguinte a gente já libera o paciente para fazer um monte de coisas normais. E depois de 1 semana aproximadamente, eu praticamente já libero o paciente para fazer algumas atividades mais intensas. O PRK o Zero Touch precisa de um pouquinho mais de tempo, tudo bem? Olha só, pessoal, vocês acreditam? Já são 20 horas e 24 minutos, eu só tenho 5 minutinhos para falar um tiquinho de catarata para vocês. Cirurgia refrativa, apesar de complexa, é rápida, segura, eficaz. A chance de acerto na primeira tentativa é de aproximadamente 95%. As complicações intraoperatórias eu não diria nem complicação, viu, pessoal? Eu diria mais intercorrências. Pode acontecer, na grande maioria das vezes são de pequena monta e a gente consegue resolver de imediato, de forma que praticamente não fica sequelas. E sabe qual a grande vantagem? A qualidade de vida que a gente consegue oferecer para vocês.
A gente que convive com vocês, que tem um óculos na frente do olho, ou usa lente de contato, já não quer mais nenhuma coisa ou outra, a gente sabe o quanto é importante qualidade de vida. E realmente, a melhor opção, quando dizemos a melhor escolha, olha aqui, a Laila dizendo o seguinte, foi a melhor escolha da minha vida. É isso mesmo, Laila. A gente sabe da dor de vocês. E o quanto é importante vocês ficarem independentes dos óculos das lentes de contato, tá bom? Vamos conversar um tiquinho de catarata? Olha só. Lembra que dentro do olho a gente tem uma lente natural chamada cristalino. Ela recebe esse nome porque ela é assim, transparente, tá bom? E a função do cristalino é fazer com que os raios cheguem no fundo do olho. E o mesmo raciocínio, pessoal. Então a luz é gerada por uma fonte natural, tá? Sol, lua, estrela e as fontes artificiais. Então a luz vai se propagando pelo ambiente, ela atravessa todos os meios do olho, a luz chega aqui e na retina, que é uma camada especial do olho, ela se transforma em corrente elétrica. E através do nervo do olho a luz vai para onde? Para o cérebro. Então esse caminho precisa estar totalmente livre, desimpedido, para que a gente consiga enxergar. A principal... E aí, Ronaldo, boa noite, tudo bem com vocês? Tudo bem com você, jovem? E pessoal, existem várias causas de catarata, mas a causa mais comum de catarata é o envelhecimento natural do corpo. Vocês sabem, né? Isso, os anos vão se passando, as ruguinhas vão aparecendo, o cabelinho vai ficando branco. E o que acontece com o cristalino? Ó, o cristalino que antes era transparente, o que é que acontece? Ele vai ficando, ó, opaco. Olha só, olha a diferença, né? Transparente quando a gente é jovem, com o envelhecimento natural vai ficando opaco. E olha só, pessoal, como é que a luz vai chegar no seu destino final, que é o cérebro, através do olho, se no meio do caminho tem empecilho? Não dá, né? Então o que é que a gente precisa fazer? Remover cirurgicamente. Boa noite, Ronaldo. A gente precisa remover cirurgicamente a catarata. Ou seja, não tem outro tratamento para catarata, pessoal, a não ser cirurgia. Óculos não resolve, lente de contato não resolve, remédio para o boca não resolve, colírio também não. A única coisa que resolve é cirurgia. E aí a gente implanta uma lente dentro do olho. Sabe qual a grande vantagem hoje? Ei, Edna, boa noite, tudo bem? Hoje, a cirurgia de catarata, ela é uma cirurgia que a gente chama de refrativa ao mesmo tempo. A gente consegue resolver basicamente dois tipos. A catarata, que todo mundo vai ter com envelhecimento natural. E quando a gente implanta então a lente dentro do olho, a gente tem uma chance de diminuir bastante o grau da vista dos pacientes. Existem diferentes tipos de lentes, tá bom? As lentes de uma maneira geral são muito boas, as lentes nacionais são muito boas, as lentes importadas também são muito boas. Basicamente a diferença é a tecnologia agregada a cada lente. E como é que a gente vai saber que tipo de lente implantada no olho do paciente? Através dos exames oftalmológicos, tá bom? Então, se você tem um exame totalmente normal, desde o início do olho, lá na parte da frente, como aqui a parte de trás, existe a possibilidade da gente implantar aquelas lentes que nós chamamos de trifocais. Ela recebe esse nome porque, ela, como o próprio nome diz, ela tem três focos. O indivíduo vai ficar enxergando bem de longe, para média distância, e vai enxergar de perto. Existem alguns pacientes que podem ter algum probleminha na córnea ou na retina, que são meio que incompatíveis com essas lentes trifocais. Então a gente tem as lentes que nós chamamos de foco estendido. Vai fazer com que o indivíduo fique enxergando bem de longe e enxergando bem de média distância. E esporadicamente ele pode precisar colocar um óculos no olho para tentar melhorar a sua visão quando ele tiver alguma dificuldade. Geralmente é mais para perto, tá? Para longe e média distância o indivíduo vai muito bem. E existem as lentes monofocais, como o próprio nome diz, ela só tem o foco. Existe essa situação, às vezes o indivíduo não tem outra possibilidade, e aí o que acontece? O indivíduo vai ficar, a gente nessa condição, um recurso que a gente utiliza com bastante frequência se chama monovisão. Então, monovisão consiste em a gente eleger, ou a gente identificar qual olho que enxerga um pouquinho melhor para longe, aí nesse olho a gente implanta uma lente buscando o grau zero para o indivíduo ficar enxergando de longe. E o outro olho, a gente deixa um pouquinho de grau de miopia para que o indivíduo fique enxergando um pouco melhor de perto, tá bom? São basicamente essas opções. E hoje em dia você também consegue fazer a cirurgia com laser, a cirurgia de catarata com laser. O laser é interessante porque ele consegue realizar algumas etapas da cirurgia, o que em teoria poderia trazer para o procedimento um pouquinho mais de segurança. É uma boa opção. Terminou a cirurgia é feita com colírio tópico e sedação, diferentemente da cirurgia refrativa, que o indivíduo realiza acordado. A cirurgia de catarata não.
O indivíduo pinga gotinha de colírio no olho e ele dorme um tiquinho. Não é anestesia geral não, tá pessoal? É só um pouquinho de sedação para o indivíduo dormir. Realiza-se então a cirurgia, termina a cirurgia, pinga mais gotinha de colírio, o indivíduo vai para casa. No dia seguinte ele passa em consulta oftalmológica. A cirurgia de catarata aqui no Brasil não costuma ser feita nos dois olhos simultaneamente não, tá? Em alguns países escandinavos, nós temos um amigo que mora lá em Oslo, na Noruega, lá o pessoal costuma fazer simultaneamente os dois olhos. Aqui no Brasil não. A gente geralmente dá 1 a 2 semanas de diferença de um olho em relação ao outro, tá bom? Então opera o olho, 1 a 2 semanas depois a gente opera o outro olho. A refrativa não, pessoal. A cirurgia refrativa dá para fazer nos dois olhos com bastante segurança, no mesmo dia sem nenhuma dificuldade. Agora, a cirurgia de catarata é interessante realmente você dar um intervalo, porque você precisa acompanhar. A cirurgia é um pouquinho mais complexa, é um pouco mais intervencionista. Tudo bem? A Camilinha acabou de chegar. Qual a mensagem então final da nossa live? Eu vou fazer o seguinte, deixa eu rodar mais um pouquinho aqui da música. Isso, vou baixar o volume, pessoal. O que eu tenho falado para vocês ao longo do tempo, né? Isso. Qualquer que seja a condição de saúde, não só ocular, prevenção é sempre um ótimo remédio. E não preciso estar sentindo alguma coisa para passar em consulta. O ideal é que a gente se antecipe à instalação do problema. Como é que a gente faz isso? Passando em consultas preventivas. E mesmo assim, às vezes, se tiver alguma doença no estadio muito inicial, às vezes a gente não consegue detectar. De qualquer maneira, é fundamental passar em consulta oftalmológica de rotina, tá bom? Pessoal, já se passaram 31 minutos, eu preciso encerrar por aqui. Eu gostaria de lembrar que no próximo mês, semana que vem, Junho Violeta, é o mês de conscientização e prevenção contra a úlcera tocone. E aí, Branca, tudo bem com você? Acho que é isso, não é isso? Boa noite, viu, Branca? A partir do próximo mês, as próximas quartas-feiras vai estar reservado para uma doença muito comum na córnea chamada ceratocone, tá bom? Essa parte do olho ela fica assim, fica pontuda, barriguda, afinada. Isso gera astigmatismo, miopia, dificuldade para enxergar. E aí, Carolzinha, como é que vai? Tudo bem? E também nós teremos convidados importantíssimos que vai esclarecer para vocês a respeito de ceratocone, tá bom? Pessoal, se esse conteúdo é importante, se vocês lembram de uma pessoa que por acaso seja portador de alguma doença, envie esse conteúdo para eles, tá bom? Compartilhe esse material. A nossa intenção é sempre dividir o que a gente tem de melhor com vocês, um pouquinho de experiência e conhecimento sobre saúde ocular, sobre oftalmologia. Olha só, tenha uma excelente semana, eu espero que vocês tenham uma semana quente. A gente se encontra na próxima quarta-feira, às 20 horas, aqui no nosso canal, para a gente conversar um pouquinho mais sobre saúde ocular. Junho Violeta, conscientização, prevenção e combate ao glaucoma, ao ceratocone. Pessoal, tenha um excelente resto de semana. Tamo junto, fica comigo. Tchau, tchau.